Olá, meus irmãos, bom dia. Olha, hoje eu queria pedir permissão a vocês para fazer uma mudança nesse título da lição, quando ela chega a dizer assim, Crisóstomo de Satanás. Eu queria falar sobre ser sóbrio e não ébrio. É claro, a gente entende e sabe que quando Pedro escreveu a sua carta, ele escreveu em um contexto que seus irmãos estavam sofrendo perseguição. E eu vou dizer para vocês por que eu quis fazer essa mudança nessa lição de hoje. Quando Pedro escreveu a sua carta, o povo estava sofrendo perseguição. Nero, como que o imperador daquela época, estava tentando também se inocentar pelo fogo que ele causou em Roma, e isso também trazia perseguição. Isso foi no ano 65, né, depois de Cristo. Então, assim, houve naquele momento uma perseguição ferrenha entre os inimigos de Deus contra o povo de Deus. E o próprio imperador, há quem diga que houve uma junção não só dos inimigos, como também uma conciliação imperial. E tudo estava se envolvendo para querer destruir os cristãos daquela época. Porém, quando Pedro escreve a sua carta, ele escreve com bastante cuidado para com que eles tivessem sido tomado consciência do que estavam ao seu redor. Vocês lembram que eu falei ontem que ele chega a dizer assim, não surpreendais, ou seja, não vos assusteis, não vos assombreis. Ele estava querendo dizer que a tentação iria acontecer, mas que eles ficassem apercebidos para que não fossem pegos de surpresa. E quando Pedro aqui usa essas expressões, sejam sóbrios e vigilantes. Você sabe que uma pessoa sóbria é uma pessoa que está agindo com consciência. Há um significado para a palavra sóbrio que significa também prudência, ou seja, o sóbrio é o contrário de ébrio, uma vez que ébrio quer dizer alcoolizado, enfeitiçado, entorpecido. E sóbrio aqui é o senso de você estar consciente do que está fazendo, você está de fato agindo com prudência. Mais adiante ele usa o termo vigilante. Você sabe que o vigia é o que está sempre atento. É aquele que não deixa com que as coisas erradas aconteçam, que não venha surtir nenhum roubo, que não venha surtir nem algo que venha causar comprometimento àquele que está sendo de fato vigiado. Então, o que Pedro aconselha é que sejamos duas coisas: maduros, prudentes, conscientes e atentos em relação à situação, que é o termo vigilante. Aí agora ele continua dizendo assim, ó, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge. Olha que coisa interessante. É provável, talvez, que quando Pedro usou essa expressão anda em derredor, ele tenha tomado o texto de Jó 1, verso 7, quando Satanás chega para Deus e diz assim, de onde você vem? Ele fala assim, de andar pela terra e passear por ela, ou de rodear por ela. Então, assim, demonstra um inimigo que está sempre ao redor, sempre procurando, sempre ali à espreita. E agora, ele chega a dizer assim, ó, como um leão. A expressão leão, que é dita aqui, se você já parou para perceber, um leão quando está faminto, ele causa um barulho, né, ensurdecedor, e aqui fala que ruge, bramando, aquele que tem um barulho estridente, muito alto. Porém, quando ele vai pegar a sua presa, ele fica quieto, ele fica em uma situação, sabe, como que rastejando, e fica observando o movimento para com que a sua presa esteja vulnerável a ponto dele poder tragar. Por isso que Pedro, usa a expressão aqui seres sóbrios, né? E o diabo anda como leão. Esse termo leão já é utilizado também no livro de Salmos. Você pode conferir na sua Bíblia, no Salmo capítulo 7, verso 2. Você vai encontrar também a expressão no capítulo 10, verso 9 e 10 de Salmos. E você vai ver esse elemento de leão também sendo ali considerado. Uma coisa que me chama a atenção é que Pedro quer que, na verdade, os seus irmãos sejam sóbrios. Ele fala isso na sua mesma carta, no capítulo 1, verso 13, e ele repete depois no 4, verso 7, pedindo para com que eles estejam sempre sendo prudentes, sejam sábios, ajam com sobriedade. Essa era uma preocupação muito grande que Pedro tinha. Agora, deixa eu fazer aqui um comentário reflexivo para vocês. Se tem um atributo, se existe um atributo que a gente poderia dizer que o inimigo tem, se chama perseverança. Sabe? A perseverança, na verdade, é aquilo que insiste, mas só que o inimigo, ele é muito paciente. Ele vai começar a atrair a nós, a nos atrair com coisas aparentemente inofensivas,
com coisas que aos nossos olhos parece ser algo que não tem problema. Como se diz o texto, né? Há caminho que ao homem parece direito. Você não vai achar nada demais. E hoje o que me deixa triste é ouvir de alguns irmãos dizer assim, não, Abel, nada a ver. Não, Abel, o que é isso? Isso aqui não tem problema nenhum. E as coisas vão acontecendo e a fé vai minando. A fé vai sendo subtraída cada vez mais. E a pessoa, pouco a pouco, vai então regredindo na sua caminhada espiritual. Eu ouvi uma história verídica, uma certa vez, de um rapaz que ele era membro da igreja, ele era regente do coral da igreja, e esse rapaz, ele tinha um emprego, ele trabalhava na área de saúde. Porém, nesse trabalho, ele todos os sábados à tarde, ele fazia o ensaio com o grupo da igreja, já que ele era o regente do coral. Conhecia muito bem de música e ele era uma pessoa muito assídua na igreja. Você sabe que uma pessoa que trabalha na área de saúde, ela pode ter mais de um emprego. Então, ele pegou um outro plantão em um outro hospital, de maneira que ele agora estava mais atarefado. Até então, ele começou só a diminuir os cultos na quarta-feira. Depois, ele subtraiu porque teve um outro emprego, arrumou um outro trabalho, um outro plantão, e agora ele já não conseguia mais ir aos cultos no sábado à tarde. Ou, perdão, aos ensaios no sábado à tarde. Logo, o coral acabou sendo desfeito. Com o tempo, com esses trabalhos, com o excesso de atividade que foi feito e foi lhe corroendo, a sua família já sentia falta dele e ele nem se apercebia disso. Queria encher a casa de coisas, mas a sua presença, que era o mais importante, não era sentida ali. Num dado momento, a única vez que ele teve a oportunidade de dar uma carona à sua colega de trabalho, ele acabou traindo a sua esposa. Aí você pergunta assim, mas Abel, só por causa de um emprego? Não. Mas é uma coisa que vai diminuindo aqui, outra coisa que vai diminuindo ali. Quando Pedro aqui fala, é o cuidado que devemos ter, pois o diabo anda em derredor, mas com muita força, para nos causar dano. Então, por favor, o meu apelo a você hoje é o seguinte, seja sóbrio. Se aperceba daquilo que está ao seu redor e peça a Deus, através de uma oração, maturidade e prudência, para que você saiba tomar a decisão certa. O diabo, ele é o nosso adversário único. E essa expressão diabo aqui vem de caluniador. É aquele que de fato vem da expressão Satanás, né? Que é caluniador, difamador. E o povo naquela época estava sofrendo por isso também. Então, em meio a essa situação, o diabo com seus atributos, ele vai usar vários métodos para nos causar ruína em nossa vida. Ruína na nossa família, ruína em nosso trabalho, ruína em nosso ser pessoal. Eu vou orar com vocês agora e pedir para que Deus lhe conceda maturidade, lhe conceda o auxílio do Espírito Santo, para que a gente seja como Pedro aconselha aqui. Sejamos sóbrios e sejamos vigilantes. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, pedimos a Ti, Senhor, a sobriedade do Espírito Santo. Não nos deixa nos enveredar em caminhos distantes de Ti. Não nos deixa nos sermos desapercebidos da nossa sobriedade espiritual. Mas que sejamos, Senhor, sejamos atentos, que o diabo, que é o nosso adversário, possa, embora nos tentar, mas que em Cristo Jesus ele não consiga nos derrubar. Nos dá a percepção para que possamos enxergar as consequências antes dos atos. Assim como Jó, que ele era uma pessoa íntegra e reta e se desviava do mal, dá-nos, Senhor, a Tua percepção para desviarmos do mal. Livra-nos da maldade deste mundo, dá-nos um dia com a Tua paz e abençoa, Senhor, cada irmão meu que for assistir este vídeo, que a Tua bênção recaia sobre eles individualmente e que o Senhor os conceda forças para vencerem as suas tentações. Nós te agradecemos essas bênçãos e já te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenham todos um bom dia e que a graça e a paz de Cristo possam inundar o seu coração.